Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões, em outras religiões. Pensamos diferente, oramos diferente, louvamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo. Acendamos grandes fogueiras nas noites da humanidade, nas noites do frio, da umidade, nas noites da rejeição, da exclusão, nas noites das nossas divisões, das nossas intolerâncias. Acendemos grandes fogueiras para dissipar as trevas e aquecer o frio das noites, para acolher migrantes, refugiados, sem teto, sem casa, para vivermos em comunhão ao redor da mesma luz, para orarmos junto ao nosso Deus, uno e trino. Deus da gentileza que se antecipa, Deus das mãos que acendem fogos, Deus das mãos que acolhem, que partilham, Deus das mãos que cuidam, que se juntam. Que tua gentileza desperte nossas gentilezas, para que na humanidade inteira gentileza gere gentileza. Hoje é o quarto dia de celebração da Semana de Oração pela Unidade Cristã. E a reflexão de hoje é sobre o tema Confiança. Não tenhas medo, crê. De Atos 27, verso 23. Eu quero saudar a todos com a bênção da segunda carta de João, verso 3. Convosco estarão a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, na verdade e no amor. Amém. O texto elaborado pela comissão organizadora dessa semana, Cristãos da Ilha de Malta, tem a reflexão sobre, a partir de Atos 23 a 26 e de Lucas capítulo 12, versos 22. Em Atos 23, ou 27, o texto é: porque esta mesma noite o anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. E o texto de Lucas é: ansiosa solicitude pela vida. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Mas buscai antes o reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas. E a reflexão apresentada é: no meio da tempestade, a confiança e a esperança de Paulo contrastavam com o medo e o desespero de seus companheiros de viagem. Nosso chamado conjunto para sermos discípulos e discípulas de Cristo também traz um sinal de esperança. Num mundo conturbado e dividido, somos chamados e chamadas a ser testemunhas de esperança.
encorajando as pessoas aflitas e colocando nossa confiança em Deus. A experiência cristã nos mostra que Deus nunca nos abandona. Diante de qualquer tempestade, remamos juntos e juntas na confiança de que não vamos nos afogar ou ficar perdidos, porque o fiel amor de Deus permanece para sempre. E a bonita oração. Querido Deus que nunca nos abandona, nosso sofrimento pessoal nos leva a chorar de dor e nos encolhemos de medo quando experimentamos doença, ansiedade ou a morte das pessoas que amamos. Ensina-nos a confiar em Ti, que as igrejas a que pertencemos sejam sinais do Teu cuidado providencial. Faze de nós verdadeiros discípulos e discípulas de Teu Filho, que nos ensinou a ouvir Tua palavra e a servir uns aos outros e umas às outras. Confiantes te pedimos isso em nome de Teu Filho e pelo poder do Espírito Santo. Amém. A nossa reflexão de hoje, nesta semana de oração, e eu gosto da definição de oração do Leonardo Boff. Oração é um desejo ardente. Desejo ardente pela unidade cristã. E eu acrescento hoje, desejo ardente pela conversão de grande parte da cristandade. Por quê? Nós temos presenciado pregação de ódio e de divisões. Quando a gente vê isso, nós temos medo, apreensão e medo. E o medo é uma coisa paralisante que não nos deixa caminhar. No livro de Atos, no incidente ocorrido, o navio naufragou, todo se despedaçou, mas todos 276 pessoas chegaram sãos e salvos na ilha de Malta e foram bem recebidos. E a palavra de Deus veio para Paulo dizendo, não temas. Nós traduzimos por não tenha medo, é diferente, não temas. O temer traz em si uma ideia de um medo natural, o medo que preserva a vida, o reflexo condicionado. Você vê diante de um perigo, logo você se defende. É a defesa da vida, é a prudência diante do perigo. E nessa hora, então, como cristãos brasileiros, nós temos essa mensagem bonita na semana de oração. Não temas, crê. Mas para não temer e para crer tem que ter um paradigma definido. Crer em quê? Tem que usar a cabeça. O Cristo de Deus. O Deus em Cristo. Tem que estar muito definido na nossa cabeça. E da cabeça ao coração. O que ele é? É o Emanuel. Deus conosco, é o irmão, é o amigo, está entre nós, está em nós. E ele tem palavras mansas e fardos leves. Então, com esse conhecimento e esse sentimento, os nossos pés vão caminhar. Isto é fé. E aí, aquela canção dos movimentos populares. A fé está no pé, meu irmão. Então, a semana de oração pela unidade cristã e pela conversão de muitos cristãos, nos desafia a reflexão, a conversão e a oração, no momento em que o planeta Terra enfrenta a maior
epidemia de sua história. E o Brasil enfrenta um dos piores, ou talvez o pior governo da sua história. Um governo que traz nas mãos e nos olhos símbolos de morte, a partir do Deus acima de todos. Esse é o Deus dos exércitos, é o Deus do ódio, é o Deus da morte. Não tenham medo, creiam. E a partir deste paradigma definido, que diz, eu estarei com vocês até o fim, e lhes darei paz, lhes darei vitória. E nós queremos seguir nessa semana de oração e em frente com a oração de iluminação. Que os próximos dias, sejam eles ensolarados ou nublados, permitam a passagem dos raios da tua luz. E que nós, iluminados e iluminadas, aquecidos e aquecidas pelo sol da justiça, sigamos por caminhos de retidão. E aí então que nossos passos sejam de fé, que nossos gestos de paz, que nossas palavras sejam de amor e de esperança. Em nome do Materno Pai, e do Filho nosso irmão, e do Espírito nosso Consolador e Inspirador. Amém. Ouve, ó Pai Santo, esta oração. Glória do teu Filho é a união. Ó meu Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho. Que todos sejam um, como nós somos unidos. Ouve, ó Pai Santo, esta oração. Glória do teu Filho é a união. Vamos orar a oração do Pai Nosso ecumênico. Oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal. Pois teu é o reino, O poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o vento sopre suave sobre a tua vida, trazendo sempre o aroma da paz. Que o fogo aqueça teu coração, deixando-o pleno de ternura e inquietação. Que a palavra que sair dos teus lábios seja portadora de reconciliação e cuidado. Que a palavra que chegar a teus ouvidos seja recebida com carinho e que possa receber de ti acolhida e aconchego. Que as línguas de fogo e o vento impetuoso possam ser bênção e impulso para as nossas vidas. Amém.